Starlucas Blue 651, 123 of Hong Kong and Olá, bem-vindo a mais um Flap Interview e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Ele nasceu e foi batizado Armando Petri, mas todo mundo conhece ele como Comandante Petri. Comandante, welcome aboard! Panda, que maravilha, Panda. Você não sabe a emoção que é estar aqui. É assim, é uma coisa... me remeteu a quando eu era criança, né? Quando eu comecei a aviação. Sempre eu tive o sonho de estar aqui fazendo parte desse mundo aí. Mundo Panda. Do mundo Flap. Flap, exatamente, Panda. Mas muito obrigado mesmo pelo convite. Petri, obrigado, viu? E para quem não sabe, duvido que alguém aqui no canal não saiba, ele é o fundador e CEO da JetFlow Aviation Training, que é a nossa primeira patrocinadora do canal e, portanto, vai ter sempre um espaço muito especial no nosso coração, na nossa consideração. E tem mais uma coisa, né? Ele é uma pessoa muito inspiradora. Além de ser um empresário de sucesso, ele é um aviador, ele tem uma longa carreira e é por isso que ele está sendo entrevistado, porque você sabe, né, que aqui no Flap Interview a gente só pega caça grossa. Aqui nunca tem bagrinho, aqui é só bagrão, né, Captain? Muito obrigado. Então vamos começar. Conta um pouquinho da tua história, onde você nasceu, como é que você se ligou na aviação. Panda, eu sou paulistano, nascido no bairro da Lapa, 15 de abril de 1973. Ariano, 52 anos. Vivi minha vida da infância entre Vila Romana, Lapa e Pompeia. Opa. Aí depois um pouco mais velho, fui para Butantã. Ok. Depois do Butantã, aí já comecei a namorar. Meus pais foram para Praia Grande, moraram lá meu pai mora lá até hoje. E a vida foi isso. Depois eu mudei para Santana, depois Vinhedo e depois os Estados Unidos. Foi cada vez mais para o norte, né? Exato. Quando chegou em Vinhedo, quando minha mãe ainda era viva, minha mãe chegou para minha esposa, Fabiana, falou assim, a minha esposa, aliás, falou para minha mãe, falou assim, dona Benedita, agora nós sossegamos aqui. Aí minha mãe, sábia, dona Benedita, falou assim, pelo que eu conheço meu filho, você vai mudar mais umas 15 vezes, entendeu? Até chegar, né? E foi o que aconteceu. De lá fomos para os Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos eu mudei 6 vezes, até onde eu estou hoje aqui. Mas assim, eu gosto de ficar um pouco fora da zona de conforto, Panda. Acho que deu para ver. E escolher uma profissão em que isso é uma constante, né? Exatamente. E como a aviação entra na tua vida? Panda, desde pequenininho, assim, relatos do meu pai, que desde quando passava um avião, meu pai foi executivo de multinacionais, né? E Coca-Cola, Danone, e ele, quando ele voava, a trabalho, ele ia muito fazer demonstração de produtos no norte do país, ele voltava com aquela bandejinha da Vari e da Transbrasil, que vinha o alimento ali, né? E ele me trazia uma intacta para mim, e aquilo lá eu não via a hora que meu pai chegasse por conta daquilo lá. Então meu pai, e todo domingo, meu pai me levava para Campinas, na sacada lá, para ver os aviões chegando, né, os voos internacionais da Europa, Estados Unidos. E eu era muito pequeno, mas assim, aquilo na minha cabeça me ia marcando. Mas então ele gostava também, né? Ele gostava porque ele viajava demais. Meu pai também voou muito, né? Voou muito. E, bom, aí o que aconteceu? Como a gente não tinha muita orientação naquela época, eu fui para a parte militar. Eu cheguei a fazer GTP, General Telespires. Ok. E quando eu fui para Barbacena para entrar, fiz a prova, passei tudo. Quando chegou para entrar em Barbacena, eu falei, eu acho que não é o militar que eu quero. Eu quero ser piloto de linha aérea. Boeing. Quero ser piloto de um avião grande. E aí dei minha volta e fui embora. Aí o que aconteceu? Eu fui parar onde? Com 14 anos e uns meses, eu fui parar na EACOM, Escola de Aviação Congonhas, quando era na Brazarzão, que tinha aquela porta redonda, né? Que parecia um portal, né? Que legal. E aí, Panda, cheguei lá, a menina falou, olha, você só pode se matricular com 15 anos. 15 de abril de 1988, exatamente, eu e meu pai chegamos lá e matriculamos. Fiz o PP, confesso, não passei na primeira, e estudei a segunda, que eu gabaritei a prova do DAC, que era aquelas bolinhas que fazia antigamente, né? Na segunda eu passei.
E dali, Panda, eu fiz o PP, tudo, aí veio um problema sério. O Fernando Collor de Mello, ele confiscou, né, pegou dinheiro de todo mundo e eu não tinha mais dinheiro para voar. Então eu estava no meio do PP prático, o que o Petri teve que fazer? Comprava essência na rua Silveira Martins, fazia perfume contratipo de azarro, aqueles perfumes, né, na caixinha de madeira. Eu e um amigo chamado Robson Lozano, nós pegávamos uma avenida, como a Rua Clélia, você conhece a Rua Clélia? Na Lá do Lapa. Alto da Lapa, Na Lapa, até o claro. Palmeiras, lá no final, Aham. cada um ia numa calçada com a mochila, e a gente só se encontrava no final, depois que vendesse tudo. Entrava em mecânica, salão de beleza, onde você imaginar. Chegava no final, sentava na frente do shopping Bourbon, que hoje é o Bourbon, contava o dinheiro, separava para comer um churrasquinho grego na Avenida São João com suco de Garapa. de garrafa ali, e ali a gente ia para o final de semana fazer talvez 2 horas de voo, porque a inflação era tanta que não tinha um parâmetro de quantas horas você podia fazer naquela época. Consegui, e eu montei uma loja na Rua Clélia mesmo, chamada Adega Perfumada. Vindo dessa ideia de perfumes, eu fui no Ceasa, comprei algumas caixas de tomate reforçada, fiz a pintura delas e pendurei, e aqueles vidros âmbar de perfume, eu colocava o perfume dentro e você vinha com o vidrinho do teu azarro vazio e repunha o contratipo. Aí o dono do ponto, que ele era trabalhava com eletrônica, ele falou assim: a minha filha não está sem fazer nada. Você não quer vender essa loja? Eu olhei e falei assim, pensei comigo, vou vender. Aí eu dei um número para ele, dava para mim fazer meu PP e iniciar meu PC. Ele comprou a loja. Catei todo o dinheiro, fui lá em Bragança, joguei o dinheiro lá Que e legal. terminei meu PP. E fui. Aí foi voando, aí começou, faz um voozinho aqui, outro ali e tal, até chegar no momento do PC. O PC eu fiz a parte teórica no Aeroclube de São Paulo, e depois eu fui fazer uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, Panda. Fiz a EVAER, Escola Varig de Aeronáutica. Isso em 92, 93, né? Nós estamos falando assim, mais precisamente, comecei em 93 e terminei em 94. O meu padrinho de aviação, o comandante Caio César Brasil Araújo, voava 767 na Varig, ele disponibilizou o salário dele em 10 parcelas, descontava no Olerite dele o meu curso completo, né, de PC, IFR, Multi e Jet Trainer, lá na EVAER. Um anjo. Exato, um anjo, me ajudou muito, eu tive dificuldade de pagar, mas ele falou, paga como você puder, tal, e hoje ele é meu padrinho de aviação, tem até hoje lá na JetFlow, eu vendo tudo que eu tiver, menos o computador CR3 que ele me deu da Jepsy. E aí eu terminei tudo, e naquela época, Panda, 94, era para mim ter terminado, porque eu fiz particular, era para ter entrado no Brasília, na Rio Sul. Ok. Quando terminou tudo, fui falar com o comandante Maciel, o Maciel virou e falou assim, acabamos de assinar com a PUC, você não vai poder, você vai ter que fazer a PUC. Eu não tinha mais dinheiro para andar, não tinha mais dinheiro, não tinha como fazer mais 4 anos de PUC para entrar numa Rio Sul. O que aconteceu? Petrão aplicou em 96, eu fui voar faixa primeiro, né? Eu com tudo, né? Já com tudo pronto, fui voar faixa na Visual e na Rio Ar, e final de semana... Lá no Rio Grande do Sul. Não, aqui na Praia Grande. Ah, Praia Grande. Pescava faixa e fazia todo o litoral, Sim. fazia a parte na temporada, né? E de final de semana, da baixa temporada, eu ia para o Rio de Janeiro, pescava faixa em Jacarepaguá e ia para cima do Maracanã fazer propaganda em cima do Maracanã. Que legal. Muito legal. E aí, para 96, eu fiz a prova da Brasil Central. Tá. Logo que o Grupo TAM comprou a Brasil Central e a Helisul Linhas Aéreas, Sim. eu entrei no Caravan. Ok. A minha chapa, inclusive, é a número 150, da Helisul. Da Helisul. Da Tá. Helisul. Você chegou a voar nos Caravan roxinhos ou... Nos dois. Ah, tá. Nos dois, na Helisul e na Brasil Central. Tá. E quando eu fui fazer a minha seleção, a Patrícia Genari, que era a diretora de RH da TAM, ela me deu um papel, ela falou assim, você tem que colocar 3 bases para, né? Aí eu coloquei a primeira, São Paulo, a segunda, São Paulo,
E a terceira, São Paulo. Aí eu entreguei para ela o papel. Ela falou, não, pai, você tem que escolher 3. Falou, olha, com esse salário de R$ 516,98, que eu tenho olerite até hoje guardado, eu não tenho condição de morar em nenhum outro lugar, não sei em São Paulo, por conta dos meus pais, tenho que morar na casa deles. Aí ela deu risada, ela falou assim, eu nunca ouvi isso daí. Ela falou, vamos tentar então. E acabei entrando na base de São Paulo. Então os voos da base de São Paulo, basicamente do Caravan era malote para Guarulhos, Porto Alegre, Guarulhos, Curitiba, Porto Alegre, malote. Era 2 voos juntos, um saía 2 horas antes, encontrava no meio do caminho, e na volta fazia Guarulhos, Porto Alegre, e depois fazia um Franca bate-volta. Essa era a malha do Caravan na base de São Paulo. Tinha alguns voos de final de semana para Caras, aquela revista Caras que não existe mais, lá pro, como é que chama? A ilha de Caras, lá em Angra. Em Angra dos Reis, exatamente. E alguma coisa da Fiat, que fazia também Betim lá, Isso. levava a peça da Fiat. Muito bem. Quando foi em 98, Panda, eu fiquei 2 anos, não fechava a conta. Não tinha como fechar a conta. O maior salário que eu ganhei foi 600 e alguma coisa. Eu tenho até hoje, todos os olerites. E fui trabalhar com meu pai novamente na área de cosméticos. Né? Tinha uma empresa que chamava Nature Art Cosméticos. E aí, em 2001, só que o meu círculo de amizade, todo mundo é piloto. 2001, o comandante Duarte, que era chefe do Fokker 100, nós fomos para a Fórmula 1, num evento, aí ele falou, você não quer voltar a voar? Eu falei, não fala de novo. Ele falou, você não quer voltar a voar? Eu falei, era para entrar no Fokker 50, o Panda. Só que o Fokker 50 fez o phase out. E eu fui pro Fokker 100. Entrei no Fokker 100, fiz a carreira no Fokker 100, voei 5 anos como copiloto. Em fevereiro de 2006, eu estava fazendo meu recruitment de FR na academia de serviços da TAM. O comandante não era o Geraldo, era o Otávio, né, que era o MGO, né, Geraldo, Otávio e o Miguel. O Otávio falou assim para mim assim, você tá com o teu PLA pronto? Eu falei, não tô. Ele falou assim, então corre porque setembro você está sendo promovido a comandante. Que legal. Aí, Panda, corri, fiz a prova, na época ainda era DAC, fiz a prova, e setembro saiu meu curso de comandante. Fui fazer em Dallas, né, em Arlington, no American Airlines Academy, fiz todo o meu inicial lá, e voei em 2006, quando foi em abril de 2007, comandante Sérgio Luiz, que você deve conhecer, o vulgo Barranco, voou na Transbrasil e tudo, ele já estava na chefia do Fokker 100, eu recebi o convite para fazer parte de operações. Na época era o finalzinho do comandante Geraldo, tá? Finalzinho. Geral. Aí o Gera, entrei, era o Gera, aliás o Gera é muito meu amigo, eu adoro o Gera, muitos voos na transição de São Paulo, Orlando, quando eu tava mudando, eu ia com ele, gente finíssima. E aí, Panda, ele endossou a minha entrada em operações e fiquei de 2007 a 2011. Fiz assim, vários projetos, dentre eles, né, até o 3054. Quando chegou o 3054, que foi em julho de 2007, era já o Fargeman, não era mais sim, né, era o Fargeman e o comandante Bombini, que era o piloto-chefe. Tava chegando em casa, entrando no portão de casa, eu morava no Canindé, atrás da Portuguesa, na rua Padre Vieira, começou a tocar um telefone que não era meu. Falei, de onde que era isso aí? No horário do almoço, saímos para almoçar, e o comandante Alexandre, que era o piloto assistente, caiu o telefone dele no vão do carro, era um Honda Fit, daqueles antiguinhos. Aí eu atendi, não é o Alexandre, caiu um avião, eu não entendendo nada, né? Aí eu falei, calma, vou ver o que tá acontecendo. Nisso, liguei pro Barranco, o Barranco falou para mim, acabou de cair um avião lá em Congonhas, ninguém sabia as informações, vamos voltar para lá. E eu voltei para lá, né? Voltamos juntos, né? Ele morava na Vila Maria, peguei ele, nós fizemos por fora dali, pela Zona Leste, porque não tinha como acessar pela 23 de maio, tava tudo fechado, né? E dali nós ficamos uma semana, Panda, internados dentro de operações, tomando banho lá onde o pessoal da manutenção toma, no alojamento, ficamos lá. E dali veio a equipe logo na sequência, quando terminou tudo, veio a equipe do Barioni, né? Sim. Barioni, Spolleder, Igor Bueno, todo esse pessoal.
E aí ali, Igor. o Igor, meu amigo, parceiraço. É. E aí o Igor virou, aí eu falei assim, eu falei pro Barranco, acabou a nossa a era de operações encerra-se aqui. O Igor chamou a gente, falou assim, vocês vão continuar, e eu quero vocês na ativa aqui. Aí ele me chamou na sala dele e falou assim, ele o Barioni e o Spoleter me chamaram lá no Hangar 7, e disseram assim pra mim, Petri, você tem um filho pra cuidar agora. Eu falei, o que é, comandante? Contratação é com você agora. Ninguém mais vai mexer com contratação. Porque o RH recebia os currículos e virava, cortava em 4, virava, como é que chama? Rascunho, né? E aí eles me deram uma caixa com aproximadamente uns 3.000 currículos, aproximadamente, e na época eu escrevi todo o manual dentro do MNTT, que é o Manual de Normas de Tripulação Técnica, escrevi como contratar externamente e como fazer a transição dentro da empresa. E aí passou a funcionar, daquele ponto lá. Eu cheguei só eu entrevistar 1.800 pilotos. E na época, muitos colegas nossos, como Kelman, como o Luiz Gordo, o Luiz Figueiras, tudo fizeram entrevista comigo. E aí, Panda, olha que coisa engraçada. Como eu tinha vó do Caravan, tudo, e naquela época era para tentar na Rio Sul, a Varig já tinha parado, né? Tava parando. 2000 e... E nós estamos falando isso daí já era 2009. Ah, não, aí já a VRG já estava. Já A estava. Varig tinha parado em 2006. Exatamente. Aí o que aconteceu? Começou a vir todo mundo que era da Varig e fazer entrevista. Sim. Aí eu encontrava meus instrutores de Evaer. E aí, Petri, o que eles falavam na época? Pô, Petri, sai desse avião M, vem para um avião melhor. Eu falava, mas é isso que eu tenho para agora, né? Eu acabei fazendo entrevista de todos eles acabaram sendo, tipo assim, eu fui chefe deles, né? Esse pessoal aí. Você vê como que o ciclo da aviação é muito, muito maluco, né? E aí, Panda, eu trabalhei lá, desenvolvemos, fiz reforma de DO, escrevi a aproximação estabilizada, foi eu que escrevi, MNTT, assim, a lista de adicionalidade fomos nós que fizemos, organizamos a empresa, né? Claro. Porque hoje a Latam, ela tá hoje graças à gestão do Barioni, porque eles organizaram a empresa, senão talvez teria quebrado naquela época. Entendeu? E mexeram, e ao fazê-lo acabaram impactando a cultura de segurança, né? A empresa, através desse trauma, teve que, Exatamente. para sobreviver, teve que fazer a muda E o engraçado é que eu encontro, às vezes, estou no aeroporto, ou embarcando lá em Orlando, ou até mesmo embarcando alguém da família, encontro umas pessoas, comandante Petri, você que fez minha entrevista. Eu juro pra você, Banda, eu lembro da figura, mas eu não lembro, né? Se não fosse você, eu não estaria aqui. O cara já tá voando 787, sabe, né? Então, assim, durante a minha estada, né, como gestor, que eu trabalhei como gestor, eu sempre trabalhei para o meu subordinado como eu gostaria que trabalhasse para mim. Sim. Eu mexi muito com férias, eu trabalhava com férias, então chegou um dia, Panda, vou te contar uma aqui, chegou um copiloto novo, ele tinha 1 ano de casa, ele foi lá para pedir demissão. Aí eu, por que você vai pedir demissão? Ele não conhecia o pai, e ele conheceu o pai dele. E aí o que aconteceu? Ele queria perder o tempo perdido do tempo, ele queria ir pro Pantanal, pescar com o pai, para voltar os laços, né? Eu falei para ele, espera só um pouquinho, vi as férias dele, ele tinha umas férias para vencer em 2, 3 meses adiantado, e eu dei para ele 1 mês de férias e dei 1 mês de licença não remunerada para ele, 60 dias. Eu falei, você vai lá, encontra com teu pai, você fica 60 dias grudado com ele. Quando terminar, você volta. Se você quiser realmente a demissão, a gente faz a demissão. Ele foi, ele voltou e falou, pô, Petri, graças a Deus você não me demitiu, cara. Adorei a 60 dias, a gente voltou, o vínculo, tudo, mas assim, eu ia perder minha profissão por conta de estar afobado, né? Que legal, que história bacana. Então, aí, Panda, voltei, fui pra ponte aérea e 2017 eu fiz meu último voo na Malha do Oeste, na Latam. Foi de 321, foi acho que X-Ray Papá Tango. Tem a foto até hoje. E dali eu me mudei para os Estados Unidos. Depois, se você quiser perguntar como é que foi isso daí, aonde veio essa ideia, aí eu me mudei para os Estados Unidos. Então tô perguntando. Muito bem. Lembra em 2001 quando eu fui fazer simulador na American Airlines? Sim. Então, quando eu fui conhecer os Estados Unidos, já era meio velho já, foi em 2001.
Ah, você não conhecia antes? Não conhecia. Tá. O meu pai nunca teve aquela cultura de tirar um passaporte, Aham. de um documento. Meu pai assim: "Cara, tá bom aqui, tá bom, vamos lá". E eu que sempre corri atrás. Em 96, antes do meu avô faleceu inclusive depois que eu chequei o Caravan. Eu chequei, ele faleceu 2 dias depois, ele me tirou minha cidadania italiana, isso estendeu pra família inteira, Sim. tal. Mas enfim, quando eu cheguei em 2001 na América, lá na América, em Dallas, sem brincadeira, eu olhei e fiz assim: "Esse é o meu lugar". Inacreditável, Pana. Sabe aquele negócio, fui eu e o comandante Frischmann, você conheceu o comandante Frischmann? Não. Também voou na Transbrasil? Frischmann. É, Não lembro Frischmann. dele. Não. O Frischmann, ele foi chefe do Fokker 100, eu fui ala dele lá, né. Tá. E eu falei assim: "É esse lugar que eu quero". E daquele ponto, eu botei o meu target. Falei: "Eu quero morar nos Estados Unidos, não tem outro lugar, é nos Estados Unidos". E fui. Só que aí veio aquela questão dos 2 acidentes no mesmo dia lá do Fokker 100, de Campinas e da 2002. 2002. Eu fui Agosto, né? Mês agorento. Acho que foi, foi agosto de foi 2002. exatamente. E eu tinha acabado de comprar um apartamento ali, Panda, porque assim, eu conheci minha esposa, por incrível que pareça, né, a Fabiana, minha esposa, eu fui admitido dia 6 de novembro de 2001. Dia 18 de novembro eu já estava com ela, no meu primeiro voo de jump, 17 dias depois. Ela era comissária na. Ela era Ah, comissária do tá. voo que eu estava. E conheci ela ali. Você conheceu ela fazendo no seu primeiro voo de jump, ela estava trabalhando no voo. Exatamente, ela estava no voo e eu estava fazendo, o voo era o seguinte, você lembra daquela época que o Congonhas estava de reforma, eu tinha que decolar para Campinas para pegar a bagagem em Campinas? Lembra? Eu estava só com o uniforme e com uma pastinha para anotar as coisas mais importantes. Então o voo era Congonhas, Campinas, Porto Seguro, Ah. voltava via Ribeirão, Tá. Congonhas. Tá. Eu parava ali. E a tripulação continuava de extra para o Rio de Janeiro, e no outro dia eles faziam Rio, Ezeiza, Guarulhos. Tá. O comandante desse voo que eu fiz de jump era o comandante Finazzi, que é meu amigo. Eu fiz, e uma comissária chamada Naville, que a gente voltou a ter contato depois de 20 anos. Ela procurou a gente nas redes sociais e achou. Ela, que é a santa padroeira, né? Ela falava assim pra Fabiana, minha esposa: "Ó, aquele copiloto novinho quer te conhecer". E falava pra mim: "Aquela comissária quer te conhecer". E era tudo mentira, ninguém queria conhecer nada. Só que no final das contas o negócio foi indo, e quando chegou em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, ainda naquela configuração antiga de não tinha nem finger, eu não tinha nem passe, o comandante, não me lembro o nome do comandante da ponte aérea, falei: "Comandante, dá pra você me levar?" Ele falou: "Sobe, vamos embora". E dali começou meu relacionamento, e há 25 anos agora, E em ela é novembro. carioca? Não. Não, não. É. Ela é de Santana, nascida em São Paulo, Santana ali. Torce pro Palmeiras ou pro Corinthians? Palmeirense, Ah. palmeirense. Casou muito bem. Casou muito bem, palmeirense. Muito bom gosto. E você mesmo, então já 25 anos juntos já, né, ô Panda? Não é fácil já. A benção. Em Né? 2003, minha filha nasceu, né, janeiro, 20 de janeiro de 2003 minha filha nasceu, e a gente já estava andando naquela navalha, porque a empresa não crescia, e estava aquele rumor que na época não me lembro o nome do presidente, que é aquele que estava fazendo a transição com a Varig, que ele Daniel era Mandelli Martin. ele mesmo. Então, estava aquela negociação entre passar para Fusão a Varig, fusão. Tantan Varig. Exato. Pararam todos os Fokker 100 lá em São Carlos. Sim. Que foi E quando estava o auge daquele, né, enfim. Em agosto de 2002, os 2 acidentes no mesmo dia, aí queima de vez a imagem do Fokker 100, na época a TAM acelerou a transição para Airbus, e a frota de Fokker 100 foi toda lá para São Carlos, né. Toda não, mas a exatamente, maioria ficou lá, né. exatamente. E aí, Panda, que aconteceu? Eles deixavam a gente de reserva, né, deixavam os pilotos de reserva, e reduziu muito o quadro. Sim, E eu fiquei lá no Fokker 100. claro. Quando definiram o phase out do Fokker 100, eles me chamaram e falaram assim: "Ó, você vai ser o responsável pelo planejamento do phase out". Ah, tá. Inclusive, pegar a engenharia, né, todo mundo na engenharia, então a gente tinha aviões que tinham que ir pra Holanda, e tinha aviões que ia para o México. Como eu tinha passaporte europeu, quer dizer, tenho passaporte italiano, eu fazia os 2 voos, tanto pra Europa como para o México, porque não Hã. precisava de visto.
Ah, tá. E acabei fazendo o último Fokker 100, que era na pintura do Mike Romeo Charlie, que era do CVC. CVC, exatamente. Eu fiz o último voo na malha doméstica em 2007. Minha esposa tinha acabado de ser atropelada ela foi atropelada 6 meses antes em Brasília. Ela chegou de um voo, foi jantar no hotel, na faixa de pedestre, o cara não parou e bateu nela. Ela quebrou o fêmur e a bacia. E ela foi comigo, ela é minha filha. Fizemos o último voo em 2007, foi Guarulhos, Curitiba, Floripa, Congonhas. Chegou em Congonhas, eu tenho a foto até Quem hoje. anda, que legal. Foi o último voo de Fokker 100 Na TAM. JJ. É mesmo? Foi o Uau. último voo. Fiz o último voo. Não sabe, nunca soube disso. Que legal, Capitão. Aí depois disso, fizemos o legal. phase out. Ah, E fiquei fazendo o quê? Eu fiquei como coordenador do pessoal da PZ, da Paraguaia. Então, que ainda voava o Fokker 100? voava o Fokker. Tá. A Paraguai acho que foi 1 ano depois que parou. né, mas eu fazia o controle de qualidade da Paraguai. Então eu ia para o Paraguai, fazer os voos de cheque lá com o pessoal, voltava. Legal. E o Fagerman lá. No Paraguai? Não. Não, o Fagerman estava tomando conta do Paraguai. Ah, nunca soube disso. Ele Tá. saiu da TAM e foi para a Paraguai. Tá. Então. Não lembrava disso, Voltando à questão da imigração, Panda, então 2001 foi aquele ano que eu decidi. E aí quando veio o anúncio da fusão, em 2012, né, foi o anúncio da fusão. Por aí, 2011 e 2012. Eu cheguei a participar do processo inicial, foi assim uns 8, 9 meses, né, até que na época trocou por comandante Grant, né, ele entrou como diretor de operações, e aí não me adaptei com a questão do tipo de trabalho dele. É uma pessoa que eu adoro, é meu amigo, mas assim, não me adaptei ao trabalho dele e pedi para voltar para a rota. E nessa daí, veio a questão da fusão, falei assim, veio o Tanprev, na verdade, a TAM liberou o Tanprev para quem queria sacar. Eu falei para minha mulher, vamos pegar esse dinheiro e vamos embora para os Estados Unidos. Minha mulher falou, você tá louco, meu. Eu falei, não tô louco, vamos. Aí comecei a vender tudo, Panda. Morava em Vinhedo, comecei a vender mesa de centro, sofá. Daqui a pouco chegava um cara com a caminhonete, levava as coisas e tal. Minha mulher, mas o que você tá fazendo? Eu falei, não, nós vamos embora para os Estados Unidos. Mas só que deu um detalhe, Panda, eu nunca fui para os Estados Unidos de forma aventureira e legal. Claro. Eu me planejei. Eu fui com visto de investidor, um visto chamado E2. O E2, sim. Cheguei nos Estados Unidos, montei uma loja de carro chamada Stock Car Motors. Não posso nem precisar falar para você que durou 1 ano, né? Eu quebrei. Porque não tem como trabalhar com americano, não vai comprar carro com cucaracha, né? Mas aí aconteceu o seguinte, eu precisava ficar nos Estados Unidos e aquele visto, se você fecha a empresa, você só pode trabalhar na tua empresa. Se você fechar, você perde o visto. Claro. Porque ele é um visto de não imigrante. Isso. Ele não te dá residência permanente. Aí ele te dá o direito de trabalhar e residir, mas não te dá cidadania. Aí um belo dia, a minha esposa, ela é bailarina de dança do ventre, ela dança há mais de 25 anos, inclusive ela trabalha na Disney, no pavilhão Marrocos, como princesa bailarina lá e tal. Legal. Ela falou que assim, tem uma aluna que falou que o marido dela tirou green card, através de um tal DB2 aí. Eu falei, é tudo papo, isso não é pra mim. Ela falou, vamos atrás desse negócio. Você sabe, quando a mulher manda, a gente obedece. Ué, sempre. Aí peguei o carro e fui para Miami e fui num escritório que hoje é meu concorrente lá, né? Chegou lá, ele me mostrou como funcionava, etc e tal. Ele falou, você tem isso? Tem. Ele falou assim, ó, você tem grandes chances. Panda, eu apliquei, o meu caso foi protocolado dia 10 de janeiro de 2019. Dia 13 de dezembro de 2019, ou seja, uma sexta-feira 13, se você olhar no calendário, meu green card da minha família estava dentro da caixinha. Foi um recorde. Sem RFE, sem nada. E o que aconteceu? Postei, né? Oh, graças a Deus, green card tal. Aí começaram todo mundo a me perguntar. E aí? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Eu falei, opa, business. Aí eu pensei comigo, vai ser meu business. Mas na verdade é mais para ajudar a galera. E acabei sendo um representante dessa empresa que me fez meu green card, acabei sendo representante deles. Tá. Trabalhei com eles 1 ano e meio, até ser chamado por uma outra empresa, mas a aviação sempre falando mais alto. Até que veio a famosa pandemia. Panda, pandemia veio, todo mundo em casa, né? Não tem o que fazer. E aí eu falei, vou aproveitar a pandemia e vou fazer o quê?
vou fazer meu FA. Hum. E eu não tinha, no meu bolso tinha zero, nada, zero dinheiro. Cheguei no Bank of America, falei com a minha gerente, falei para ela assim, o que eu tenho de linha de crédito? Ela falou assim, você tem um cartão de crédito aqui de $20 mil que você pode pagar em 24 meses. Eu Tá. falei, solta os 20 mil pra mim. Sem trabalhar, tô desempregado. Aí ela soltou. Aí eu fui fazendo uma concorrente minha, hoje eu vou falar o nome, era Star, não tem problema nenhum, porque não tenho mais Não, né, compatibilidade. não. Foi uma época, né? Claro. Cheguei lá para me matricular e conversei com a Deidra, que é a dona. Aham. Falei assim, Deidra, você tem como mudar a representação disso aqui? Ela virou assim, puta, que esse cara quer? Tá louco? Com caráter, não quer não. Ela falou, não, eu já tenho meu corpo de vendas e tal. Falei, e se eu trouxer 10 alunos para você na minha classe? O que você me fala? Ela falou, se você trouxer, a gente conversa. Aí eu entrei dentro do carro, pano, comecei a coçar a cabeça, que eu falei, meu Deus, preciso arrumar 10. Aí comecei a ligar para Deus e o mundo. Aí depositei $125 mil na conta da mulher. Ela me ligou e falou assim, não posso falar, né, o que ela falou, né, não Ok. coisa. Ela falou assim, que é isso? Eu falei, não falei que ia trazer 10? Era eu e mais 9. Ela falou, vem cá pra gente conversar, assinei o contrato com ela de vendas. Que legal. E ali eu comecei a minha carreira de empresário como na parte de Salesman. instrução. Que Né. legal. 2020, Né. fundei a JetFlow. Na verdade, o nome da empresa é Jetway Aviation Training LLC. Tá. E é o logo que é JetFlow hoje era Jetway. Ok. Só que eu fui, na época, o meu ex-sócio, que não, lá atrás, ele, por $500, ele economizou, Panda, para não fazer uma pesquisa numa empresa séria, para ver se o nome Jetway poderia registrar. Ok. E fizemos tudo, logo, propaganda, tudo, etc. E aí, o que aconteceu? Uma empresa dos Estados Unidos desde 1958, que faz o quê? O Jetway, que é o Sim. Finger, Sim, 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 sim. ele entrou com, vocês não podem usar o nome. Nossa. Aí, Panda, eu tive que mudar para um nome do dia para noite. Eu falei, JetFlow, será que JetFlow vai soar bem? Ou vai ser o nome de empresa de descarga, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Aí não, eu falei, cara, jet é jet, né? Flow é nosso fluxo, né? Então aí eu fiz. E o logo, se você for ver o logo da Jetway e da JetFlow, ele é quase igual. Não teve até um impacto na mudança. Tá. Mas a empresa continua Jetway Aviation Training e o DBA e a marca registrada também nos Estados Unidos, JetFlow JetFlow. Aviation Training também. Muito legal. Entramos em 2020, montei a empresa, 4 anos para ser certificado, Panda. Burocracia, demora. Se o pessoal acha que o Brasil não tem burocracia, tem. Mas Os Estados Unidos têm também. é que eles levam muito a sério, né. A diferença é que não existe a corrupção de Pois lá, é. de você conhecer o fulano de É. tal, não. Ele falou assim, o Mu prazo vai ser, você vai demorar 1 ano e meio na waitlist. Quando você ser chamado, aí nós vamos começar seu processo. Só que houve um erro do FAA no meio do caminho. Eles uma inspetora engavetou o meu caso, porque ela achou que eu não ia para frente o negócio. E quando foi em setembro de 23, não tinha nenhuma notícia, eu mandei um e-mail pro que seria o gerente geral do FAA no Texas, e eu pedi uma reunião com ele. Ele me ligou, e expliquei para ele a situação, ele falou para mim assim: "Me dá 15 minutos". Em 15 minutos ligou um inspetor para mim, Daniel Mesquita, que é meu inspetor hoje, e ele entendeu a situação e foram ver e descobriram que estava engavetado o meu processo. Puta, que absurdo. Ele do zero, tocou o mesmo processo do zero, de setembro de 23, eu fui certificado dia 6 de junho de 24. Exatamente 1 ano e Ó, pouco atrás. que legal. E aí, Panda, tô aqui, a minha missão é sempre ajudar os colegas, é sempre ajudar, tanto na parte migratória, como também na parte de licença, e é o que eu gosto de fazer. Todo mundo fala: "Você é louco, você não quer voar?". Não, não quero. Depois que eu descobri de dormir na minha cama é bom, não quero mais voar. Mas, enfim, e aí, é nesse momento que nasce primeiro a JetFlow, né? Não, Jetway, Desculpa, primeiro nasce a Jetway nesse momento, né? isso. Tá. E esse começo não foi difícil não? Você lá nos Estados Unidos, tinha algum sócio? Você Completamente, foi difícil, mas eu vou te falar que aconteceu na época que um parênteses que não contei. Eu tinha acabado de sair meu green card, né, eu estava com o green card na mão,
e eu estava trabalhando de representação nessa Aerostar. E um belo dia, era um Natal, eu fui no mall comprar uma calça na Levi's. Cheguei na Levi's, eu estava esperando para entrar no Provador? provador, tinha um cara na minha frente. Eu olhei e falei assim: "Eu conheço esse cara, bicho". Eu toquei, tum. Ele olhou para mim e falou assim: "Petri! Caramba, precisamos trabalhar junto". Nada mais, nada menos, Alessandro Pinho foi presidente da CAE, da CAI South Nossa, America, sim, que hoje é meu sócio nessa ok. empresa, né. Panda, é assim, eu falo pra você, não tem jeito, as coisas acontecem, não é nós. Ele falou assim: "Eu preciso de um piloto experiente que saiba voar simulador para mim fazer a certificação dos meus simuladores", que Ok. ele tem uma empresa chamada ele tinha, né, na verdade, BRZ Simulation. Ele presta serviço de manutenção de simulador, porque ele é Ó, engenheiro de simulador, né. tá. Então ele trabalhava naquela O verdadeiro, o simulador verdadeiro ou digital? Simulador, Level D e tudo, inclusive lá em Sanford, é onde ele tem ainda a empresa que ele presta serviço, na Global One Training Group, Hã. tem o único 727 do mundo é lá, Ah, legal. único. E aí ele me ensinou como mexer em simulador, fazer os voos de QTG, que era voos para ver parâmetros de realidade, né, Ok, tudo no gráfico para fazer o claro, voo de cheque, né, e claro. fazer o voo de aceitação pela FAA, para o FAA poder Tá, certificar, tá, tá, né. tá. E aí eu fui me aventurar um pouquinho mais, virei meio que mecânico de simulador, e desmontei 2 simuladores e montei. Inteiros, vindo da Panam, um A300, aquele antigo que tinha ainda flight. Ô, câmera, eu quero que você registre. Você montou e Então, você depois dizem que o louco sou eu, depois o uhum. louco sou eu. O cara vai lá você tinha o quê? 2 chaves de fenda e uma fita crepe, é isso? Não, ele falou assim, ó, apareceu você já ouviu falar naquela empresa venezuelana Transcargo? Claro, Então, a Transcargo os tinha A300. e a 300, ele tinha um simulador lá na Panam, e ele precisava trazer o simulador da Panam para Pra cá. Sanford, Ah, lá na Global One. E aí ele virou para mim assim: "Vamos desmontar", eu, ele e o Juan, que é um outro hispano. Nós 3 fomos para Panam, ficamos 20 dias, d pegamos, desmontando. como que é, o jack lá, os Sim, macacos, colocamos as nele, bancadas, né. 8 toneladas que cai na cabeça, mata na hora, envelopamos ele inteiro, que nem aquele helicóptero que tá lá na Alabama, você viu aquele mesmo tipo de envelopamento. Muito legal. E ali colocou num caminhão flat, numa carreta flat, contratamos o trooper, foi na madrugada, foi Ah, para Sanford. Aí chegou lá, abrimos as paredes, veio a engenharia, calculou tudo certinho, colocou ele para dentro, aí eu aprendi manejar, como é que fala? Forklift, que legal. assim, para andar. Comandante de forklift, Forklift, que exato. legal. E ali eu trabalhei com ele muito tempo, né. Foi um pouco antes da pandemia, ali foi o divisor de águas. Na Tá, verdade, o divisor de águas total foi a pandemia. tá, é, Se eu não tivesse a pandemia, talvez eu estaria com ele até hoje, talvez, assim, lá trabalhando nesse ramo. Mas a pandemia veio e nasceu, o que eu faço hoje, JetFlow e a parte migratória também, que né. demais. E Quando então só o ano que eu perdi, qual que é o ano que nasce a Jetway? a Jetway foi criada em setembro de 2020. Tá. E quando que tem a transição para JetFlow? A JetFlow, nós, ficamos sabendo, na verdade, vamos dizer assim, 18 meses depois, 1 ano e meio depois, que não poderia usar a marca Ok, Jetway, aí nós transicionamos para a marca Fantasia JetFlow. certo. Aí Legal, foi. que demais. Bom, qual que foi o primeiro dia de operação da escola? Como escola certificada, É, bonitinha, 6 de junho de 2024. tá, Fez 1 ano agora, o ano isso, bom, passado. a gente tá falando, né. Todos os treinamentos de outros pilotos que vieram fazer comigo foi como representante de um outro sem treinamento, não foi pela JetFlow. Ah, ok. Tá? Porque o que acontece, Panda, quando você vai montar um centro de treinamento,
É a exigência do FAA que você tem o local, que você deixa o local pronto para a vistoria. Ok. Então eu fiquei bancando, imagine, 4 anos da minha vida, um local, pagando aluguel, Nossa. vendi uma Mercedes que eu tinha, uma E63 que eu tinha para Ixi, que linda. comprar mesa, fazer Sim. tudo. Eu montei estrutura, placa, tudo, mas eu não tinha certificação, não podia operar. Então eu trabalhava como representante. As escolas me contratavam porque, assim, eu tenho o cliente e ele tinha certificação. Hoje, não mais. Aham, Hoje, na estrutura organizacional da empresa, eu sou fundador CEO aham. e na estrutura técnica, eu sou o que chamamos de TCM, Training Center Manager. Ah. Eu sou o que assina por tudo civil e criminalmente pela empresa. Estatutário, né, como a gente Todo o programa de treinamento, tudo eu assino via WebOps, que é um sistema que a American Airlines assina, que Tá. a Delta assina, a United Uau. assina. Porque ter um centro de treinamento 142, o Panda, é uma mini empresa aérea. Você tem tudo que uma empresa aérea tem. Você tem flight standards, você tem manuais, você tem client control, você É. tem tudo, Tudo. tudo. E passei por o que nós chamamos de tabletop, né, que é as provas Ah. de, assim, de você estar dentro da JetFlow, assim, chegar 5, 6 inspetores texanos, assim, e fazer situações, ele botar situações para você de vários tipos de pessoa, vindo de países que não têm acordo diplomático com os Estados Unidos, se a gente pode admitir, não dá. Olha, foi um procedimento, Panda, que, assim, eu envelheci um pouquinho ali, naquele momento, viu. Mas você não ficou parado, né? Não, não ficou parado, não fiquei Eu parado. tô falando, você não ficou parado. Logo você percebeu um outro nicho de atuação, viu uma outra janela de oportunidade e decolou. Conta um Exatamente. pouquinho. Então, na verdade, a questão da imigratória, né, que a gente está falando, a imigração, ela veio para mim num momento que eu estava muito focado com a imigração, então eu estudei a Tá. imigração, acabei estudando imigração. Eu fui a fundo na imigração, fui a fundo em lei e tudo, e cheguei num ponto, assim, que eu domino o assunto, Aham. que eu tenho até alguns advogados nos Estados Unidos que querem me contratar para ser advisor, de ajudar a montar o processo, Ok, que interessante. entendeu? E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar como representante de vendas de uma empresa. Essa empresa não existe mais. Hum. Só que em janeiro de 24, eu falei assim: eu não quero mais trabalhar para ninguém que não seja para mim. E eu montei a VisaFlex Immigration. Claro. Trouxe um time que trabalhava nessa outra empresa, Ok. trouxe comigo. Então, pessoas que têm um gabarito muito grande, não tanto na parte jurídica, como na parte também técnica, né? E aí aquilo foi, nós fomos levando, e hoje eu trabalho com só casos premium, o Que Panda. legal. A gente trabalha só com 6 casos por mês, mais nada. Eu não tenho intenção de ser eu quero só trabalhar com, porque a gente acaba levando esse cliente nas costas por uns 2 anos, 2 anos e É, meio, 3 anos, claro. né. Mas é É legal que muito legal. imigração e a FIA estão muito Claro, só juntos, ué, entendeu. uma de mão dada, né, a outra, não tem Eu como. sempre falo que FA e Green Card andam juntos e paralelo. Se você tem o FA e não tem o Green Card, você não vai ser contratado em nenhum lugar, porque você não tem documento para Aham. trabalhar. Se você tem Green Card e não tem FA, você também não vai ser contratado, porque você não tem a licença para você voar nos Claro, Estados Unidos. Então um complementa o outro, perfeito. entendeu. Eu sempre falo para os meus amigos, clientes, eu falo assim: FAA não é para você aplicar por um Green Card, FA para o teu currículo, é para tua Pra tua carreira, formação, né. porque é uma carteira que você pode depois da pandemia, Panda, logo que não terminou a pandemia, o que eu tive de cliente que foi fazer o FA lá, não pela JetFlow, vinha como representação JetFlow através de um Aham. outro centro de treinamento, e eles terminavam, já pegavam o avião direto para o Oriente Médio, para a Ásia, para ser contratado, Nossa, isso é na incrível, hora. E é uma incrível. licença que em qualquer lugar do planeta, tirando a Europa, É um evidentemente, né. salvo-conduto quase, né. Esse é o conduto, então. Mas é muito Que bom, legal. muito bom. Então a escola hoje tá voando alto. Tá voando, graças a Deus, Amém, Panda. né, que Então, bacana. e o bom, Panda, que, assim, eu sempre fui um cara que trabalhei certo, eh, quando a gente fala trabalhar certo, assim, eu não sou, eu me identifico com os Estados Unidos, porque eu não sou um cara de fazer rolo. Pra mim é ou dá ou não dá, ou é sim ou é não. É binário, né. Exatamente. Então é assim, isso pra mim é uma coisa que me identifica muito. Então, assim, dá um jeitinho, não tem jeitinho.
Não tem jeitinho. Isso é muito legal. É muito legal ouvir isso, né? Exatamente. Porque tudo que a gente quer é que esse pau já se desenvolva, porque não nasce lá, né? Mas Exato, enfim, não é ab exato. nicho, mas é muito legal você ver que a barra tá lá em cima, né? Exatamente, exato. E não pode ser, né? E isso daí eu falo para minha filha, né. Hoje a minha filha tem 22 anos, ela tá trabalhando começou a trabalhar agora em uma empresa de seguros lá, e ela fala para mim: "Pai, eu me espelho em você". Isso para mim é um orgulho, né. Ela fala: "Mas eu espelho em você porque você é um cara que, assim, não deixa a peteca cair". E ela investe em propaganda, Instagram, Facebook, essas coisas, eu olho e falo: "Caramba, meu". E ela tá fazendo odonto, velho. Eu falo pra ela assim: "Você não quer mudar não pra ser advogado, qualquer coisa?". Ou "Não, tô fazendo odonto". ou a administração, pelo menos. Não, ela falou: "Eu quero ser dentista". Eu falei: "É bom, papai sabe". É isso daí. Bom, enfim, não vai ganhar mal pelo visto, né, Não, especialmente nos Estados Unidos, não, né. falta só mais 4 anos, Ah, graças a Deus. ok. Tá fazendo aonde? Ela tá fazendo nesse momento ela tá fazendo o ICF, ela tá terminando a graduação em Health Sciences. Ela termina esse ano, aí ela vai ter que escolher ou UF ou aquela nova, que é em Fort Lauderdale, aquela nova é a New Southern University, NSU. NSU. Ela quer NSU Tá, e eu quero UF, porque tá. eu acho que o UF tem mais gabarito, né. Acho que sim, é. Então, mas essas são as únicas 2 da Flórida que tem odonto. Odonto, né. É, Odonto. Então ela tá engraçado. terminando isso daí, ela tá no UCF agora, Que legal. fazendo isso daí. E tua esposa tá lá com você, tá tudo certinho, já se adaptou a morar nos Estados Unidos? Anda, no começo eu confesso pra você que quase eu voltei, porque ela chegou a entrar um pouquinho em depressão, Uhum. por conta do negócio chamado língua inglesa. A minha esposa, ela tem um, como é que fala, eh, como é que quando a gente tem aquela limitação de, tudo a zona de conforto. Ela tem Ok. uma zona de conforto muito grande. Para ela, quando tá bom, se tá bom isso aqui para ela, ela não quer mudar. E eu sou dinâmico demais, eu mudo Aham, demais. E ela fala assim: "Cara, você me deixa louco". tá. Então a gente vai para cima e pra baixo, me deixa maluco, né. E quando nós fomos para lá, o que que aconteceu? Ela não dirigia, ela não fazia nada. Então, praticamente, só eu ficava fora. Aí cheguei um dia e falei: "Meu, você vai ter que aprender". Aí foi lá, tirou a carta, foi. Hoje para andar, se você falar para ela assim: "Vamos para o Brasil", ela fala: "Nem passear". É. Nem passear. Eu vivenciei uma história parecida. Quando a gente mudou meus filhos ao final do primeiro ano, eles entraram uma vez chorando em casa e falaram: "Pai, a gente quer voltar. Qualquer coisa que o senhor pedir, a gente faz, mas vamos voltar para o Brasil". E eu respondi, falei: "Sabe qual a chance da gente voltar para o Brasil? Tem alguma coisa menor que zero? É menor que zero. Então Ou nula, né. esse assunto Poxa, nula, né, que não existe, é entendeu. zero". E eles ficaram meio chocados com a rapidez que eu demorei para responder e a falta de aparente falta de tato. Eu falei: "Vocês podem tirar da cabeça qualquer tentativa, plano, subterfúgio, ação, chantagem emocional, vocês vão ficar aqui até vocês concluírem a faculdade, até vocês concluírem o curso superior. Depois que vocês virarem cidadãos, se vocês quiserem morar lá, não tem Depois, se vocês problema. quiserem continuar nos Estados Unidos, morar na Transilvânia, é o problema de vocês". Wanda, é assim, a minha filha, desde o começo, Não, só para concluir, né, como termina exato. essa história, É, depois de um ano os 2 vieram me agradecer e falar: "Pai, nossa, ainda bem que você foi firme com a gente, porque hoje a gente não consegue pensar no contrário, de voltar exatamente, a morar no Brasil". exatamente. Panda, eu fiz pra minha filha o que meu pai não fez pra mim. Hum, Não é que o meu pai não fez porque ele não tinha condição, é porque ele não tinha visão. Eu falei assim: "Minha filha, ela não precisa nem fazer uma faculdade, mas falar inglês ela vai falar, porque é primordial". claro. O que aconteceu? Com 3 anos de idade, eu morava em Santana ainda, na zona norte de São Paulo, eu fui naquela escolinha chamada Red Balloon, Sim. e eles só admitiam a partir de 5 ou 6 anos, não me lembro. Aí eu cheguei na diretora e falei assim: "Eu queria colocar minha filha no inglês". "Quantos anos ela tem?". 3 anos, de fraldinha. "Não, não, a gente não admite". Falei: "Não, eu não quero que você dê aula, nada, eu só quero que ela fique num ambiente de língua inglesa". "Ah, então vou colocar lá aos sábados aqui, traz ela 9 da manhã, ela fica até 2 da tarde aqui brincando, vai escutando inglês". Beleza. Fui para Vinhedo. Em Vinhedo eu matriculei ela no Colégio Santana, não é um colégio bilíngue, é um colégio americano, ele Tá, na verdade canadense. tá, Então ele tem o currículo canadense, tá, né, e tinha as matérias, tá. brasileiras como complemento.
E ela estudou desde os 3 anos de idade, ela tem contato com a língua inglesa. Legal, ótimo. Então, quando ela chegou nos Estados Unidos, Panda, ela já chegou alfabetizada em inglês. Ela já falava inglês Ótimo. fluente, já fazia tudo isso daí. Quando ela foi no primeiro dia de high school, que ela começou o high school, ela chegou lá com 14 anos, no high school ela virou pra mim e falou assim, falei: "Filha, qual que é a emoção que foi daquele da jardineirinha vir buscar, sabe, o Sim, ônibus claro. amarelo, né?" Pô, eu falei assim: É um "Cara, sonho, tudo né? que eu queria pra mim, cara, Pois é, tá ali, tô transferindo pra ela, né?" legal. E aí ela foi, quando ela voltou, ela falou: "Pai, a única diferença, cara, é que aqui a gente tem que mudar de sala. Porque lá no Santana, o professor ia pra nossa sala, a gente mudava o professor. Aqui a gente tem que mudar de Nos sala." Estados Unidos você vai visitar o professor. Exatamente. Tá. É assim, com isso não tem. Muito legal. Enfim, mas hoje é um tema absolutamente espinhoso, né? Porque a gente está vivendo um momento de tensões diplomáticas e não diplomáticas, né? Assim, um choque ideológico, né? Entre dois governos. ah, Tem que, Como a gente tem vamos que pensar, né? pensar para falar, né? Porque, enfim. Mas, enfim, entre dois governos que têm visões antagônicas e diametralmente opostas, mas, enfim, é um recorde, né? De más relações entre duas repúblicas democráticas, né? Ou quase democráticas, mas enfim, deixa para lá. Vamos voltar para cá. Por que tem um capacete tão lindo como esse em cima da mesa, comandante? Me conta que história que é essa. Você usa isso aqui no simulador, não? Você dá instrução com esse capacete? Bom, Panda, quem me conhece sabe que minhas duas paixões é aviação e automobilismo. Aham. Então, assim, no meu quarto, que eu falo que eu tenho um quarto meu, que é metade aviação e metade automobilismo. Eu tenho um simulador no metade, com todos os quadros, inclusive da Panda, e o outro a parte de automobilismo. O que você imaginar, eu tenho uma coleção até de lanyards, Uau, de de tudo que você GPs dos. GPs, o que você for imaginar. Bom, eu comecei, nunca tive condição de meu pai de pagar nada de automobilismo, nada, né. E tanto que meu número, na verdade, meu número é 38, né, que eu uso é 38. Com 38 anos eu falei assim: "Agora tenho condição de correr de kart". E comprei um kart, e comecei a correr e tal, e montei, sempre visando pelo lado business, né, da coisa, montei uma equipe de kart que eu tinha quase 70 pilotos que corriam comigo, Uau, chamava MPK, Malucos por Kart. que legal. E aquilo comecei a disputar campeonatos, indoor, foi no interior de São Paulo, eu cheguei a ser o segundo maior campeonato de indoor do interior de São Paulo. Legal. E aí o que acontece? Sempre foi minha paixão. E através de um amigo que foi meu contador, o Adalberto, eu conheci o Alan Mosca da Seed Special Paint, que nada mais nada menos que pintam os capacetes do Ayrton Senna, né. Pai dele, o Cid Mosca, que fez o design, né, mas ele hoje toca o estúdio, e aliás você está convidado para conhecer, Adoraria, meu convidado, nós vamos ado- junto lá, tá. adoraria. Você vai ver que, assim, Surtar. você vai surtar, entendeu, que é o templo para quem gosta de automobilismo, tá. Não, e de design, né? Design, automobilismo é assim, datas. Se você acha que data, o dia, a hora, mês, tudo ali tá registrado. E conheci também o Caldato, o Rai Caldato, Caldato Design, que tá aqui, ó, na frente aqui da nosso. O Caldato, o Rai, ele é design de capacetes, e ele simplesmente ele só fez pro heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que hoje tá na Ferrari, e desde lá de trás, todo ano vem esse campeão, 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 campeão. E aí viramos amigos, cara, assim, de graça, né? Não é pelo capacete, viramos de graça. E aí eu peguei todos os meus capacetes que eu tinha, pintados por outra pessoa, trouxe tudo aqui. Então, repinta tudo. Eu quero tudo novo. No padrão. Esse capacete foi feito, eu peguei inclusive hoje para andar ele, tá? Foi entregue hoje para mim. Ele é uma releitura da retrô do meu anterior. Tá. O anterior tem uma linha mais agressiva, esse aqui tem uma linha mais clássica, tal. E assim, são capacetes de uso originais, não são capacetes que é para expor. Mas por questões de tempo mesmo, hoje eu tô limitado a meu ego de colecionador. Então, aviões como o diecast e parte do automobilismo, miniaturas, capacete, tá tudo na minha coleção. E esse aqui tem um detalhe aqui atrás que eu vou virar. Ah, lógico. Olha que coisa espetacular, né? Deixa para Então, enquadrar ao contrário. Olha que lindo. então, esse aqui é homenagem ao
né? Ao chefe, né? Homenagem a ele, né? Ao chefe, tem que ter homenagem ao chefe. O Claro. chefe. E assim, o trabalho fora do comum, assim, e assim, eu tenho a gente tem uma sinergia de gosto, né, com o Raí, que eu acho que eu desconheço um design que ele fez pra mim que eu falei assim: "Muda isso". Acho que tudo que ele fez já foi aprovado na Eu hora. acompanho há muito tempo também o trabalho dele, assim, e acho uma coisa excepcional, né? Mas só recentemente que eu me toquei que ele gostava de aviação. Eu não sabia disso. Ele gosta. Oh, Pois é, adoraria conhecer ele um dia, seria muito legal. Um dia traz ele aqui, se possível, vou trazer, né? pode ter certeza. Já pensou se ele tivesse sentado aqui assim com a gente, ouvindo e tal, Pensou? seria... Já pensou? Já Ele, pensou? ele tá atrás das câmeras Tá aqui, atrás das gente. câmeras. Né? Tá aqui. E o Raí não só é meu design do capacete, como tem que dizer que ele é design de todo parte, Todo o teu branding, todo o né? meu brand. Sim. Tanto da Skyway, como da JetFlow, como da Atmosphere, que eu também tenho a Atmosphere também, que é alguma outra, como da VisaFlex, tudo. Se você chegar lá no seu treinamento da JetFlow, placas, tudo que você vê, tá tudo já conectado. Como é que chama o que a gente faz as fotos, os templates dos checks rides, Sim. tudo, Não, tem tudo. padrão. Inclusive a revista Flap, né? A publicidade, Publicidade da né? revista Todas Flap. as peças que vocês fazem é do estúdio do Raí, Do Raí, né? entendeu? Então, assim, além de ser um baita amigo, né? É um baita amigo, profissional. um baita profissional. Né? Né? E eu que mais ou menos labuto numa área parecida assim, sempre admirei muito o trabalho dele. Assim. Sim. Assim, você não tem nem o que falar, né? É lenda, né? A gente acompanha. Claro, é. Eu super lenda. Não, mas voltando a falar sério, o trabalho do Raí, da Caudate Design, assim. São pessoas sérias, pessoas que. Praticamente tudo que eu vejo assim, é muito surpreendente, assim, é muita qualidade. Bom, o padrão, por que o Lewis Hamilton e outros pilotos usam os designs dele, né? Sim. Mas aí você descobre que não é só talento, né? Tem que aplicar um pouquinho de loucura e paixão, que ele também tem doses. Muitos pilotos, inclusive o Fitch Brothers, os Fittipaldi, ele é o design, Sim. Rubens Barrichello, a grande maioria dos pilotos da Stock Car, da atualidade. Isso é muito. Já é uma grife, né? Uma grife. Você, assim, quem desenhou o teu capacete? Foi a Caudate Design. Então, Panda, nós estamos com um projeto, vou contar em off para você aqui, né? Que ninguém escute, né? Tira as crianças da sala. Nós estamos com um projeto aqui de fazer o que faz no capacete, só que pro avião. Que legal. Bárbaro. Executivo. Bárbaro. Entendeu? Isso é uma coisa que já plantamos a semente e nós vamos coletar isso daí. Então você promete que quando isso vier a dar frutos, você nos avisa para a gente fazer essa cobertura. Não tenha dúvida. Pode ter certeza. Mais algum recado importante? Bom, eu queria falar, o momento agora é um momento desafiador, né, com essa questão das relações Brasil e Estados Unidos estarem esgarçadas ou desafiadas. Isso tem gerado algum tipo de problema, constrangimento para os negócios? Está tudo andando certinho? Não, Panda, não. Na questão imigratória, muito pelo contrário, né? A questão imigratória é duro falar. Eu não gosto de falar que eu sou brasileiro, acima de tudo. Eu tenho tripla cidadania, então eu posso falar para você como brasileiro, como italiano e como americano. Infelizmente, se o Brasil vai para o buraco, o meu negócio vai para frente. Mas eu juro para você, de coração, que eu preferia não ir para frente com o meu negócio para ver o país melhor. Isso é um sentimento como brasileiro, porque eu sou brasileiro. Mas assim, a gente tem que atender todo mundo. A questão de cursos também, não tem nada que desabone, porque hoje o pessoal muita gente aplicando para fora e precisa do FA para ir para fora. Claro. Nada vai mudar em questão de imigração, porque para mudar qualquer regra migratória que seja que envolva lei, tem que ir para aprovação da casa, tem que ir para aprovação do Senado, e não faz isso do dia para a noite. Pode ser que não vai nem estar na gestão dele se tiver alguma outra coisa. Ele pode sim, por exemplo, agora revogar a questão dos nascimentos dentro dos Estados Unidos, pessoas que vão fazer o turismo do nascimento. Sim. Vão lá, nascem. Se a o filho nascer no território americano que não seja pais, tenha no mínimo uma residência permanente ou um visto já não de ganha permanência, mais não vai ganhar mais. Isso daí ele quer. Mas assim, Panda, eu vou ser bem honesto com você. Tem muita coisa ali que tinha que ter mexido. Claro. Porque
Tava Tava um abuso, uma trem festa. desgovernado. Tava trem desgovernado. Freio de arrumação, né? Exatamente. Tá bom. Mas é isso daí. Então, vamos Mas o que torcer. sempre eu falo, meu conselho é: não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, Panda. Boost the skills, master the skies, né? Porque o que acontece, Panda, não é uma coisa que sai do dia para noite. Tudo tem que ter planejamento. Hoje demora talvez 3 anos, talvez 4 anos. Muita gente na fila. Eles estão analisando hoje, Panda, se você ter uma ideia, abril de 23. Pedido de cidadania? Não, pedido de green card, o I-140. De green card, tá. É o pedido de elegibilidade. Aham. Depois que você é elegível, ou seja, você foi aprovado, documentalmente falando, aí depois você tem mais o tempo do I-485, que é a parte da entrevista propriamente dita no consulado no Rio de Janeiro. Que aí pode demorar, talvez, Panda, mais 1 ano e meio, 2. No nosso caso foi 6 meses. Então, é que no teu caso foi a modalidade que foi aplicada para você foi através do EB1, né? Special Abilities. Não, o seu Extraordinary Ability. EB1 Extraordinary Ability. São pessoas que se destacam arte, ciências, tecnologia, esporte e medicina. Pessoas que têm relevância naquilo que faz, na área que faz. Como esportistas sendo no mínimo campeão nacional, pessoas que têm publicações, pessoas que têm, no caso do Raí, que fez trabalho reconhecido internacionalmente, são EB1. O EB2 é para meros mortais como nós, né? Você tem 2 maneiras de aplicar: através de Advanced Degree, como você ter uma graduação na tua área e 5 anos no mínimo após a graduação você comprovar 5 anos no mínimo, ou então fazer através de Exceptional Ability, que é o meu caso, porque eu não tenho universidade no nível superior na área de aviação, então eu tenho mais de 10 anos. Então eu entrei na segunda modalidade. Depois vem EB3, que é com sponsor. Depois vem EB4 para religiosos e pessoas que trabalharam prestaram serviços em consulado, em embaixadas, mais de 10 anos. E o famoso EB5, que é você comprar o green card de fato, investindo num... Tá $750 mil. Já vai aumentar para, acho que vai agora 980. Já mudou. Quase $1 milhão. Porque como é um programa que é muito difícil aparecer, quase ninguém faz, então não tô, os advogados conhecem, sabem, mas acho que é 980 mil. Agora quem está nos assistindo também deve estar perguntando: nossa, mas como é que o Petri sabe tanto dessas questões de migração? Conta pra gente como e o que você tem a ver com isso. Então, porque aconteceu o seguinte, quando eu fui aplicar para o meu green card, a pessoa que me atendeu, o Tabagini, que é meu amigo, inclusive, hoje, ele me vendeu um negócio que ele falou, só faltava na época, inclusive, quando o meu green card foi aprovado, foi na primeira gestão do Trump. O que ele falou para mim, só faltava falar assim que o Trump ia na minha casa, pegando no colo, não, você é o cara. E eu vi que não era. Eu vi que, lógico, ele é vendedor, ele tem que vender o peixe dele. E eu era um cara tão bitolado nesse negócio de imigração, que eu ficava 24 horas por dia estudando YouTube. Eu tava na fila da Universal vendo, como é que fala, reportagem, podcast, e eu comecei a correr atrás. E aí eu montei um planejamento para ajudar os colegas a chegar e falar assim, esse é o caminho. Porque o meu caminho foi A, B, C, D, E, F. Eu falo assim, você quer ir de A para B, gastando menos tempo e menos combustível? O planejamento é esse. Tem que ser por aqui. Então, isso que eu faço. Financeiramente falando, Panda, sem menor demagogia, não é o que me traz o meu sustento. O que me traz é a JetFlow. Financeiramente falando, imigração é enrolado, porque você leva nas costas uma pessoa talvez 2, 3, 4 anos nas costas. Eu sei, mas é muito legal a gente estar contando isso, porque a gente sempre fala aqui nos textos de cabine, né, quando a gente está agradecendo, promovendo a JetFlow, né, que vocês cuidam de todo, em 2 semanas a pessoa chega com a carteira FAA e chega com a carteira ANAC e sai com a carteira FAA. Né? Mas esse é outro ponto que é importante, né? Que você também dá o suporte nos processos migratórios caso o aluno queira ficar lá, né? Então é one stop shop mesmo, né? A JetFlow ela auxilia do zero to hero em termos de documentais, mas lembre-se, Panda, o governo americano não deixa a JetFlow mexer em documentos e contas federais de ninguém. Não.
O que nós fazemos é o seguinte, nós temos um procedimento que eu não tive isso na minha época. Quando eu fui fazer meu FAA, cheguei no dia do meu check ride, o examinador virou para mim, falou assim para mim, cadê a tua aplicação do teu, que chama 8710, né, o 8710, cadê tua aplicação do check ride? E eu falei assim, sei lá, a escola não faz? Não. Aqui, você está aplicando para uma licença, para um certificado americano, pega esse livrinho, ele pegou o FAR, jogou na minha mão e falou assim, você tem que saber o FAR. Aqui ninguém vai te falar. Tá, volta daqui 6 meses. Não, aí a minha sorte é que ele naquele dia ele me ajudou a fazer. E aí eu vi onde estava a dor do negócio. Tá. Aí eu falei, vou ajudar. Porque todo mundo acha que chegar lá, para andar, é só sentar lá e tá tudo certo. Não. Se você chegar em grandes centros, como Boeing, Airbus, grandes centros, tem uma plaquinha na recepção. Você já tem tua Foreign Verification Letter pronta, você já tem teu TSA aprovado. Se você não tem, o segurança nem te atende, volta pro hotel e perdeu o curso. Entendeu? Então, isso nós fazemos lá, do todo, né? E as 2 semanas, só para complementar, é o combo completo entre você fazer a parte teórica do PLA, que é o HPSTP, mais o Type Rating no 320. Esse prazo de 14 dias são para pessoas que têm experiência no avião, que estão voando o avião ou voou o avião em um tempo que até 5 anos e meio para trás. Tá. Se for num curso inicial, do zero, vai em torno de 27, quase 30 dias, tá, todo. Mas 2 semanas é para um padrão. Para quem está trabalhando, voando com a carteira. Com a carteira, exatamente. Ou que voa, Exatamente. como você disse, até 5. E lógico que nós já temos outros produtos já. Claro. Nós temos CCQ de quem voa 330, 340, pô, 320, a gente pode fazer. A gente faz Air Move Circling, que nos Estados Unidos você tem que fazer o Circling to Land, então tem muita gente que entra numa empresa aérea e ele tem essa restrição na licença, a gente remove, a gente faz no simulador esse treinamento para remover. A gente também faz, além do HPSTP, a gente também faz o Recurrent anual, para quem quiser manter a proficiência, entendeu? E agora também daqui a pouco vai vir o 737 NG também. Ah, legal, show. E também estamos trabalhando também no manual, talvez, do ATR 72, que tem muita gente que procura para o ATR, né? Ótimo. E assim, tentar o máximo possível. Somos certificados não só FAA, como ANAC. O meu programa de treinamento nos Estados Unidos, um brasileiro pode fazer lá nos Estados Unidos o mesmo programa que faria na CAE aqui na CAI. Show. Ele sai com a carteira ANAC. E também somos certificados pelo DGCA da Índia e também pela autoridade colombiana. Uau. Então, Excelente. 4 certificações nós temos. Olha, para quem começou em Santana, olhando para cima para ver avião, you have come a very long way, sir. Yes. Né? É fé, foco e força. Andar. E assim, não desistir jamais. Não desisto. Porque alguma coisa lhe foi dada? Nada. Foi fácil? Aliás, tudo na minha vida, Panda, teve o suor. Nada caiu do céu. Entendeu? Essa é uma característica dos vencedores, né? E tem aquele meia dúzia de plantão que acha que eu tô lá vivo na Disney o dia inteiro, né? Com o Mickey, né? Eu falo assim, eu tô lá com o Mickeyzinho lá. Não, pede trabalhar, que tá louco. Eu tenho lá o ticketzinho lá só do SeaWorld lá, né? Tranquilo ali. Mas, né? Mas meu pai falava que a manga mais alta é a que mais leva pedra, né? Então, tem que se acostumar, né? Exatamente. Quem tá, e aí o Nietzsche falava uma coisa que eu adoro, né? Quanto mais alto subimos, menores parecemos para os que estão no chão. Exatamente. Panda, eu sou um cara realizado profissionalmente e pessoalmente. Eu sou um cara feliz, eu moro onde eu quero, tenho Deus no coração, tenho uma família maravilhosa, minha esposa. Grandes amigos. Grandes amigos, e não tenho o que falar, grandes amigos, são pessoas assim de... a profissão, cheguei, você fala assim, mas o topo não internacional, Panda, quando eu fui pedir demissão, na época o Anand Giannini, né, que era o piloto-chefe, falou assim, Petro, você tá indo pro 350, tipo, 3 meses depois, eu falei assim, Giannini, eu podia estar indo pro Concorde, eu não quero mais, eu quero minha qualidade de vida. Aí não, mas ok. Mais ou menos, né, mas naquele momento, eu cheguei, eu voei, eu fiz, eu trabalhei, ajudei,
eu cheguei no meu ponto. Foram quase 26 anos somando as duas passagens, né, da primeira e a segunda, e eu não vejo, assim, sou um cara feliz, Então, não. mas eu te vejo hoje uma pessoa realizada, né, muito otimista, assim, e o empreendedor dorme um pouquinho menos do que o empregado, né? Mas é uma lei, acho Você que já de ouviu falar compensação. numa pessoa chamada, da Votorantim, Antônio Hermílio? o seu Antônio Emílio? Uma vez perguntaram para ele, né, qual o segredo do teu sucesso? A resposta dele foi: "O sol nunca me pegou na cama". Ah, E é exatamente isso que acontece, eu eu acordo conheci, todo dia 5 da eu manhã. conheci ele, trabalhei com uma filha dele e é absoluta verdade, assim. 4h30, Antônio Emílio. 5h ele já tava com o café tomado e o jornal lido. Ele era o Exatamente, primeiro a chegar e normalmente o último a sair. exatamente. Então, assim, para pessoas assim, eu acho que o céu é o limite mesmo. Elas são merecedoras não apenas de todo o sucesso, né? E estou falando de você agora, como são merecedoras de todo o respeito. Uma coisa é a Muito gente olhar obrigado. para a pessoa que tem sucesso, mas a gente tem que olhar de forma respeitosa. Que também é artigo de luxo, artigo raro no Brasil, né? Porque o sucesso aqui é ofensa pessoal, como diria Tom Jobim, né? Exatamente. Então, Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a minha idade hoje, eu sou completamente fora do mercado de trabalho, claro. né, e eu sempre incentivo. Eu vejo pilotos lá, eu tenho clientes meus de green car que têm 58, 60 anos de idade e que foram aprovados agora e estão voando, Panda. Assim, Eles valorizam isso daí lá. sim, até porque não tem piloto, né? Então, Exato. Eles tem que valorizam valorizar, isso. né? Discutindo já a ampliação da idade né? É, isso daí é uma coisa legal, porque assim, até 2034 tá previsto 60% da mão de obra atual aposentar. aposentar. Porque hoje a aposentadoria na América, eu conversei com um ex-comandante da Delta, que se aposentou há 7 anos atrás. Ele falou assim: "Petri, quando eu aposentei na minha época, o que a gente levava no bolso dava para pagar o mortgage da casa e finish, that's it. Você pagou tua casa, você não deve tua casa, mas também você fica sem dinheiro". Uhum, Hoje, nos dias de hoje, um piloto com 62, 63 anos, ele sai com 6, 7 milhões no bolso, eu sei. entendeu? Estava vendo ontem os salários. O salário de final de carreira de um comandante nas grandes companhias aéreas norte-americanas está aí na faixa de salário, né, anual, né? Está aí na faixa de 450 a 580. Na verdade, 564. A American Airlines está com o maior salário para comandantes acima de 21, 22 anos Exatamente, de carreira, está 564. Esse é o número que eu falei, uau. exatamente, exatamente. Então, a pessoa recebe $564.000 por ano. Exato. Nós estamos falando em torno de 40 e quase $45.000 por 40, quarenta e É, cinco mil dólares por mês. que, assim, mesmo vivendo num grande centro, te permite viver uma vida Muito muito bem, confortável. muito bem. E o meu plano de aposentadoria um dia, se Deus me ajudar, evidentemente, é comprar um RV, botar meus gatos dentro e E sumir nos Estados Unidos. hit the road. O Panda vai me ligar falando: "Onde você tá, Petro? Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na Então, placa aqui". "Ah, Oregon, tá aqui, né, Oregon". É, exato. Montana. Montana. Esse é meu plano de Show de bola. de aposentadoria. Hit the road, Jack. E é Né? Petri, sim. Ô, Panda, uma honra maravilha. receber você Que isso, aqui. Panda, foi A gente é maravilhoso. parceiro comercial, mas eu sou muito seu fã. Muito O obrigado, recíproco também, né? você também. Eu tenho que te agradecer porque você foi o nosso primeiro patrocinador, então é uma honra ter você aqui e pode contar sempre comigo, com a equipe toda da Flap. Não, com certeza, todo mundo aí é E nota 1000, cara. a gente, Eu sou fã de carteirinha, né, ou seja, não tem um programa, pode ser que eu não assista ao vivo, porque às vezes o horário não, mas assim, todo dia tô assistindo Flap TV, não tem jeito. Aí eu vejo, maravilha. aliás, eu falo: "Panda, eu tô levando agora uns 200 quilos de revista para os Estados Unidos, tá? Que me mandaram lá, não sei como vai ser". Show de Panda, bola. muito obrigado mais uma Petri, vez. obrigado, Cara, cara. valeu mesmo, tá? Obrigado. Este foi o comandante Petri, ou o nosso cidadão, nosso amigo Armando Petri, que é o fundador e CEO da JetFlow Aviation School lá em Sanford, na Flórida. Uma história de vida maravilhosa, algumas coisas que as pessoas talvez não conhecessem, que são igualmente fascinantes, mas é uma alegria receber gente desse quilate, desse naipe aqui no Flap Interview. E você já percebeu, né? Aqui a gente realmente não, como diria o caipira, né? Aqui na Flap Interview, em cada enxadada a gente tira uma minhoca.
Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, um abraço. obrigado, valeu.